Bom, hoje nós estamos recebendo aqui no podcast, no Dia a Dia com Psicologia, um convidado muito especial, nosso irmão, colega de formação, psicólogo também, de uma área muito interessante e abrangente, e que envolve a todos e a todas as pessoas a partir de 18 anos, né? Todos nós um dia já passamos por isso, e os que têm menos de 18 irão passar, e que vem nos mostrar, falar de suas experiências e de outras instâncias do viver. Trata-se do nosso amigo Geraldo Carneiro, sócio-diretor da Autoescola Carneiro. Eu vou ler aqui, eu trouxe uma colinha aqui, eu vou ler aqui uma síntese da apresentação do convidado, que eu achei muito interessante, né, no folheto da Autoescola, em que ele diz aqui: estamos recebendo hoje, trata-se, em 25 de março de 2004, na cidade de Senador Firmino, fundamos nossa primeira autoescola, com apenas um carro e uma moto. Foi isso mesmo? Isso aí. Apenas um carro e uma moto. Começamos uma trajetória marcada por dedicação, horários flexíveis e muito compromisso com o ensino. Depois, em 14 de outubro de 2005, expandimos nossos horizontes e inauguramos nossa primeira filial em Ubá, sendo acolhidos com grande carinho pela população. Em maio de 2010, inauguramos mais uma filial em Visconde do Rio Branco, consolidando nosso crescimento e compromisso com a qualidade. Em janeiro de 2013, em Ubá, a conquista de mais um CNPJ, reestruturamos a autoescola incorporada. Vocês adquiriram uma outra autoescola para a Autoescola Carneiro, que passa a ser mais uma unidade dedicada a atender a cidade de Ubá. Hoje, essa unidade está localizada ao lado da Unifagoc, oferecendo um espaço amplo, moderno e acolhedor para bem atender a população ubaense. Atualmente, nos dias de hoje, guiados pela fé, pela experiência e pelo compromisso com a excelência, atuamos em 3 cidades da região da 32ª Ciretran, transformando sonhos em conquistas por meio de um ensino teórico e prático de alto nível de formação de condutores. Somos, com orgulho, a única autoescola da Zona da Mata a oferecer todas as categorias A, B, C, D e E, além de curso teórico online, garantindo flexibilidade, qualidade e preparo completo para nossos alunos. Muito interessante isso aqui. Bom, meu amigo Geraldo Carneiro, fiz aqui uma breve síntese do seu trabalho e apresentação. Agora, apresente-se melhor e mais completamente para nós. Quem é Geraldo Carneiro? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem a todos? O Geraldo é uma pessoa simples, visionária e um empreendedor. É isso que eu me considero. Sempre buscando, né, trazer para Ubá, para a nossa região, tanto para Senador Firmino quanto para Visconde do Rio Branco, que são locais que a autoescola está, trazer o de melhor para a formação de condutores. Percebo, Guilherme, que nesses mais de 20 anos trabalhando com a formação, a gente ainda pode muito mais, todos os dias fazer a diferença. E foi nesse contexto de ajudar pessoas, criar oportunidade para pessoas, que a gente se engajou também na psicologia, nessa formação enquanto psicólogo. Uma luta constante para levar a todos os clientes algo diferente, né? Algo que possa somar nessa vitória, nesse sonho, que as pessoas chegam na autoescola não só com a intenção de tirar a carteira, né? É de vencer o medo, vencer aquelas dificuldades que existem para uma pessoa que não tem carteira, né? A expectativa de enfrentar a estrada, as ruas, né? Dirigir é uma inovação na vida de todo mundo, né? A gente enfrenta um desafio muito grande para começar a dirigir. E estar enquanto psicólogo
é poder acolher, é poder estender essa mão, Sim. ter uma visão diferente do que acontece. A gente entende que o treinamento na autoescola, ele não é somente um treinamento. Ele é para o cliente que chega ali algo de superação mesmo. Sim, sim. Vivências, e a gente entende isso na psicologia, que as vivências do dia a dia fazem com que aquilo, tirar a carteira, aquele momento de dirigir, seja muitas das vezes um monstro criado. Sim, sim. Todo mundo tem esse medo, essa condição de olhar ali e falar, nossa, é muito difícil tirar a carteira. E a gente trata isso de uma forma diferente dentro da Autoescola Carneiro. Sim, eu tenho, você falando, eu estava lembrando aqui, eu tenho alguns amigos conhecidos, até inclusive parentes, pessoas mais chegadas, que tiveram ou têm uma grande dificuldade de enfrentar não só a autoescola, pela ansiedade causada ali, mas, sobretudo, a prova de rua, né? Tem um, inclusive, que ele, após tentar 5 vezes, porque ele já dirigia há muito tempo, algum tempo, tanto pilotava moto quanto dirigia carro, Kombi, essa coisa toda. Mas ele tinha um problema seríssimo na hora dele enfrentar o examinador, e teve uma vez, a última, foi engraçado, ele me contou. Ele ficou tão ansioso, tão nervoso, o rapaz lá nem tinha exigido nada dele ainda, o examinador. Ele estava na estrada, parou num sinal, ele parou o carro, abriu a porta e saiu. Saiu andando, passando mal pelo jardim afora, que ele não conseguia. E eu falava com ele, você tem que fazer um trabalho nessa assim, porque... E ele ainda não venceu isso, a motocicleta ainda conseguiu, não sei se porque o examinador não está ao lado dele, igual no carro, a motocicleta parece que ele está sozinho, ele conseguiu pelo menos a de moto. E eu conheço outras pessoas também, de trabalho, que tinha posições elevadas na empresa e que para tirar a carteira era um problema sério para ele, tentou várias vezes para conseguir. Isso ocorre hoje em dia ainda? Ocorre, e assim, antes de estar inserido na psicologia, sempre observava uma situação assim como se fosse uma falta de treinamento. A gente olhava e falava assim, é falta de treinamento. Sim. Mas depois, estudando dentro de algumas teorias, a gente percebe, né, que aquela demanda inicial nunca é a demanda real. Então, às vezes, o paciente, cliente, ele chega dentro do consultório e te traz uma série de situações, te fala, você escuta, né? Mas você já sabe. A demanda apresentada não é a demanda real. Sim. Então, às vezes, a pessoa chega e fala assim, eu não consigo tirar carteira, eu travo, eu tenho muitas dificuldades. E aí, quando você vai conversar com a pessoa, eu sempre faço isso, dou essa liberdade para que o cliente venha até o escritório, junto comigo, conversar. Não é um atendimento, mas pelas falas do cliente naquele momento, eu consigo entender. Você percebe qual que é a demanda? Não é. A demanda não é, às vezes, treinamento, não saber. A pessoa chega lá e fala assim, nossa, eu não consigo. Tem muitas pessoas que chegam falando isso. Não consigo, não tem jeito. Esse negócio de embreagem não entra na minha cabeça. Eu sou um burro. Mas aí você vê que a demanda real são outros fatos. Sim. São outros fatos que, às vezes, muitas vezes... A pessoa traz consigo, leva para o volante aquilo ali. Sim, uma cobrança excessiva, cobrança da esposa, cobrança do pai, cobrança do companheiro, companheira que está ao lado. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso e o instrutor, naquele momento que está acompanhando o cliente, o aluno, ele tem que ter essa sensibilidade para entender isso. E eu sempre friso isso com os profissionais que trabalham junto comigo, com os colaboradores, que, às vezes, eles percebem alguns alunos com certas dificuldades, mas aquela dificuldade ali não é por não saber. Sim, né? Imagino. É uma dificuldade que ele traz ao longo da sua história, ao longo da sua vida. Né? Sim, é lógico. E o nosso papel enquanto psicólogo é conseguir entender isso, né? Dentro do consultório, dentro da clínica, entender e trazer para esse paciente, para esse cliente, que ele consegue, que ele pode. Sim, isso é muito interessante. Geraldo, uma curiosidade minha nisso aí. A pessoa que
Cada um de nós é um universo em si mesmo, cada um apresenta lá suas dificuldades, seus enfrentamentos. Mas é uma curiosidade minha, a pessoa que ela apresenta a primeira vez que ela vai tirar a carteira, seja lá com 18 anos, normalmente 19, a gente vai lá tentar. Mas que ela tenha 18, 20, 22 anos, ela tem apresentado essas resistências para prestar o exame, para tirar a carteira, e vamos supor que ela consiga ler, ela tira a carteira B, inicialmente. E o pior ainda, eu imagino que a tensão para tirar a carteira é muito maior quando ela precisa daquela carteira por uma questão profissional, para trabalhar em algum lugar e tal. Mas aí ela passa por aquele processo, tira a carteira e vai se acostumando ao trânsito e tal. Daí a 2, 3 anos, vamos supor que ela precise mudar para C ou D, por causa de uma oportunidade que surgiu na empresa para ela trabalhar, para ser um caminhoneiro, ou transportar mercadorias perigosas, né? Óleo, gasolina e tal. Ela revive isso, ela apresenta de novo aquela dificuldade, ou por ela já ter a carteira B, já está dirigindo, facilita para ela? Guilherme, normalmente as pessoas superam essas questões, até porque, como eu falei, o exame de direção para muitas pessoas é um monstro. Sim. Mas é um monstro criado na cabeça. E quando Sim. você consegue superá-lo, isso já modifica totalmente, até nos aspectos de direção. Porque a pessoa já passou por uma etapa. E quando ela consegue passar por aquela etapa, ela já sabe que ela consegue vencer aquilo. Falando assim, um pouco até de uma mudança que nós fizemos na Autoescola Carneiro, nós tínhamos um lema que era: Autoescola Carneiro, a que mais aprova porque ensina melhor. Ah, sim. Tá? Esse era o nosso lema. Nós trocamos esse lema hoje. Sim. Nós trocamos para Autoescola Carneiro: dirigir te leva a novas conquistas. E esse é um pensamento de Viktor Frankl, Sim. que é um teórico que eu gosto muito, né? Porque ele te dá um sentido. Então, é uma conquista, um sentido. Enquanto você tem um sentido para algo, isso se faz mais fácil. Tá? Quando você tem, igual uma carteira para categoria C, D ou E, que são oportunidades de trabalho, isso vai te gerar uma conquista diferente na sua família. Sim. Né? Hoje, uma carteira, se a gente for falar em valores, o valor para você tirar uma carteira C, D e E é irrisório perto do salário. Sim. Então, assim, no primeiro salário de um caminhoneiro, de uma pessoa que está conduzindo uma carreta, ele paga 3 carteiras. Entendi. Então, assim, ele vai gerar novas conquistas. Então, essa vontade que a gente tem que despertar nos nossos clientes faz com que seja mais fácil. Sim. E uma outra coisa, uma pessoa, ela chega, uma garota aí, estudando, fazendo a faculdade, ou um rapaz, aí chega, completa seus 18, 19 anos, o pai, a mãe fala assim: nós vamos agora te dar, ou de presente, um carrinho mais popular, ou você vai poder dirigir o nosso para sair, até é bom que você ajuda sua mãe nas compras e tal, enfim. Essa pessoa que desde os 14, 15 anos costumava pegar o carro um pouquinho com o pai lá no sítio, né, no campo de diversão, ou no final de semana dirigir um pouquinho, o pai já foi passando algumas instruções, a mãe, ou o irmão mais velho, elas têm menos dificuldade para enfrentar o exame de motorista do que alguém que até 18, 19 anos nunca pegou. Agora eu vou entrar numa autoescola para aprender a dirigir, e chega lá para aprender do zero, sem nunca ter dirigido nem nada. Tá. Tem uma facilitação? Muito relativo, porque isso influencia. Cada pessoa tem uma dificuldade apresentada na autoescola. Sim. Mas a gente percebe assim, as pessoas que já chegam dirigindo, obviamente é mais fácil. Até psicologicamente é mais fácil. Ela já tem um enfrentamento diferenciado. Tá? Aquelas pessoas, às vezes, com famílias muito rígidas, o pai não deixa e Sim. tem uma cobrança muito grande até nas escolas. Então, a pessoa chega, o menino ou a menina, chega na autoescola com 18 anos e tem uma cobrança, óbvio, Sim. a dificuldade vai ser maior, não por conta do sistema em si de tirar carteira, mas Sim. pela cobrança. Então, a gente tem que ajudar essas pessoas a entender que é mais fácil. Tá? E
Nós, da autoescola, a gente busca sempre trabalhar junto com os instrutores para que esses instrutores repassem para esses alunos essas facilidades. Que eles sigam essa filosofia que você coloca na empresa como um todo, né? Como um todo, sim. A gente nunca, em todos esses 20 anos, 22 anos de autoescola, nós nunca chegamos para um aluno e falamos que seria difícil, julgamos a culpa nos examinadores, Sim. falamos que eles são carrascos, não são, eles são assim. Nós sempre falamos que eles são bons. Sim. E eles, de certa forma, são legais, estão ali para cobrar, sim, mas cobrar aquilo que você aprendeu. E se você aprendeu, você vai passar. Tenha certeza disso. Sim. E a gente vê, né, a maioria das autoescolas, ou a grande parte delas, tem atrás ali, no carro da autoescola, está escrito, né, diferenciado que é uma autoescola, mas vem escrito ali, calma, vai com calma, você também passou por isso. Porque às vezes a pessoa esquece. Eu estava te perguntando isso se facilitava, porque no nosso tempo, né, 1900 e Adão e Eva atrás, com 13, 14 anos a gente já dirigia, né? Pilotava moto, dirigia. Quando a gente ia tirar uma carteira lá para os 20 anos, já tinha 5, 6 anos que a gente já estava acostumado a dirigir, não havia tanta cobrança, tanta rigidez nas regras de trânsito. O mundo era menor, era diferente, né? Não mais se comparar, hoje em dia é muito mais perigoso e tal. E uma questão... pode falar. Só um ponto que eu acho muito importante de falar até dessa filosofia mesmo da Autoescola Carneiro, aqui na nossa região, de fazer a diferença. Então, assim, já vou contar aqui a novidade, Sim. A novidade que os ubaenses estão recebendo a oportunidade, né? Teve uma mudança muito grande no sistema de habilitação. Tá? Esse foi amplamente, de qualquer forma, foi amplamente divulgado desse novo modelo. Sim. E o que a gente fez? A gente sabe que as dificuldades empresariais estão aí. Nós fomos seriamente atingidos da nossa unidade da Cristiano Roças. Acredito. Entrou bastante água nos carros e tudo mais. Mas nós levantamos a cabeça e adquirimos 2 veículos automáticos elétricos da BYD. Olha só. Então, hoje, legal. assim, aquele monstro, volto a falar de novo, o monstro do controle de embreagem acabou. O monstro do controle de embreagem não existe mais na Autoescola Carneiro. Pelo próprio carro. Você vai chegar, vai fazer no carro da Autoescola Carneiro um veículo elétrico, não polui, não tem controle de embreagem. Quando você vai fazer uma ré, a câmera é acionada. E então, pode ser utilizado? Pode ser utilizado. E com essa nova resolução da 1020, que é uma resolução editada pelo governo, se você tirar a carteira no carro automático, você vai dirigir o carro tradicional, tá? Não tem nada de falar assim, porque tirou no elétrico automático, só pode dirigir esse? Não, você vai dirigir qualquer veículo, até 3.500 quilos e que não exceda 8 lugares. Sim, tá? sim, então, sim. assim, é uma novidade, a gente muito busca legal. trazer isso, busca, de certa forma, facilitar para todos e eu acho que, assim, essa consciência de trazer isso para o UBA, ser a primeira autoescola com veículo elétrico aqui e automático, isso faz uma diferença para a pessoa até de tranquilidade. Muitas pessoas que têm medo porque acham que não vai conseguir. Sim, sim, sim. Mas aqui eu falando sobre isso, falando isso nas mídias sociais nossas, a gente demonstra que hoje ficou muito fácil, muito fácil. E há que se experimentar, né? A pessoa tem que experimentar. E uma coisa interessante que a gente fala, discute um com o outro quando a gente está viajando, uma coisa assim, que é muito comum também. As pessoas, quando tiram carteira, quando está na autoescola, né, se preparando para se habilitar, ela, uma vez habilitado, isso é um questionamento que todo mundo em algum momento faz. Você não sabe dirigir, nada, entra para a autoescola, enfrenta tem todo esse enfrentamento que a gente estava falando. Aí a pessoa faz lá, completa seus estudos, é aprovada, tira sua carteira. Bom, e ela, até ontem, entre aspas, que ela não dirigia nada, hoje ela passou a dirigir, ela pode dar casa para a escola e tudo. Aí essa pessoa resolve ir a Belo Horizonte, Rio ou São Paulo, colocar o carro na estrada. Não se haveria uma pergunta que está entre todos assim, uma pessoa que não tinha carteira, tirou a carteira de ontem para hoje,
ela está habilitada para dirigir, né? Habilitada legalmente está. Mas você não acha que deveria ter, ou se é que tem uma outra preparação para que ela dirija nas rodovias também? Porque é uma diferença muito grande você dirigir dentro da cidade, não só pela velocidade e tudo isso, para você dirigir numa rodovia estadual, federal. Existe alguma preparação nesse sentido também? Olha, nós estamos ensinando aqui, amanhã quando você for viajar para mais longe, 200, 300 quilômetros, tem que ter certos cuidados. Esses cuidados são trabalhados também na autoescola? Guilherme, é um questionamento que todos têm, e nós vimos aí nos últimos meses um debate muito grande sobre isso. E houve um desmonte total do nosso curso. Às vezes as pessoas falam assim, a autoescola é responsável. A autoescola realmente ela tem as responsabilidades, nós sempre trabalhamos para isso. Mas quem edita as normas, quem edita as leis são os governos, os nossos governantes. Sim. Nossos governantes, nas últimas semanas, meses, desmontou totalmente o curso. A gente percebe, até por várias outras pesquisas, até na área de educação, de que o curso online, o curso EAD, ele tem perdas no aprendizado. Sim, então, é um movimento crescente? Sim. Mas é algo que as autoescolas concordam? Não. A gente não concorda com isso. Mas não concorda não por questão financeira, mas por questão de um entendimento de que esses ensinamentos são feitos como base. Sim. É aquela mesma história que a gente pega do adolescente que está no ensino médio. Ele vê aquele monte de matéria, aí ele olha aquilo e fala assim, para que eu vou estudar tudo isso? Eu não quero essa área, mas você tem que ter essa base. E enquanto essa base é formada dentro da autoescola, com aulas presenciais, são várias matérias sobre o trânsito, conduta e circulação, então são matérias que a gente sempre trabalhou dentro da autoescola. Hoje, no formato EAD, no formato online, a gente não consegue passar tudo que deveria ser passado. Ah, a pessoa vai passar na prova? Vai. Sim, tem muitas pessoas que têm facilidade. Vai estudar. Hoje nós temos um site da autoescola com todos os formatos de estudos. Nós temos até 3 formatos de provas bem interessante que foi criado, que eu criei nesses últimos tempos para atender esse formato EAD, que são questões com fixação. A questão com a resposta certa. Então, o aluno já estuda a pergunta com a resposta certa. E uma dica. Ah, sim. Qual então, poderia ser? Isso. Eu tenho isso no site da autoescola. A pessoa já vai lá. Ele vai ver a pergunta com a resposta certa. Ele vai estudar desse formato. Sim. Aí, depois, ele já tem um outro formato de fixação. É a pergunta, ele responde. Se ele errou, no mesmo momento, o site já indica. O algoritmo já indica ali qual que é a resposta certa e explica por que ele errou. E aí a gente tem aquele outro formato que é o formato padrão. No final, vai dar o resultado para ele. Então, são coisas que a gente vai se adequando. Mas, quanto ao processo de educação, eu percebo assim, tem coisa que tem que ser mudado? Sim. Acho que a formação de condutores ela deveria vir lá no ensino médio. 1º, 2º e 3º ano. Lá que deveria ter a matéria do trânsito. Sim. Tá? E aí o menino, o jovem, quando completar 18 anos, ele já tem a parte teórica pronta. Pelo menos vista algum dia. Sim, se inteirado dela. E aí, depois, quando ele passar, ele deveria ir na autoescola? Não, já acho que não deveria ir na autoescola. Ele já deveria ir direto para a parte de rua, que a autoescola vai estar fazendo a formação. Sim. Né? Mas a parte teórica, todos poderem estudar, né? Estudar na escola. Porque o trânsito, ele é muito... ele mata muita gente. Então, para a gente parar de matar, é importante, às vezes eu uso essa palavra, está matando as pessoas? Está mesmo. Tá? Por falta de educação. Sim. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu aprendi a dirigir tem muito tempo, dirijo há muito tempo, mas aí o trânsito está aí, Guilherme. Hoje eu trago aqui um dado, que é um dado aterrorizante. Nós temos, no ano de 2025, que se passou aí, teve 37 mil mortes no trânsito. É uma carnificina. Você pode olhar em números... Mais que uma guerra, né? De guerra, é mais do que guerra. E o que as pessoas estão fazendo? Tampando os olhos para isso. Eu acho que a formação teórica é muito importante. A de direção também é importante, sim, mas a teórica... é a base que vai dar sustentação
para que a pessoa saiba dirigir, que tenha educação, né? Então, assim, é um contato direto de pessoas com pessoas e a gente ensina isso dentro da autoescola. Sim. Você tinha me apresentado, eu tinha visto, eu vi aqui, você fez um e-book, uma espécie de uma cartilha, cujos capítulos, os conteúdos delas são muito interessantes, eu achei, onde você subdivide em 6 capítulos. Acho que você estava me dizendo que foi feito por você, composto por você mesmo, né? No capítulo 1 nós temos aqui, dirigindo as emoções, muito interessante. Os pilares da aprendizagem, práticas de redução da ansiedade, as aulas práticas, preparando a mente para a prova prática e o dia da prova. São esses 6 capítulos, conteúdos, que você trabalha, dá lá um toque psicológico, né? Porque é o próprio título, né? Dirigindo as emoções, achei até muito interessante. As pessoas têm uma absorção legal desse ensinamento, escutem com você sobre isso. Guilherme, na verdade, esse e-book eu nem fiz o lançamento dele ainda não. Sim. Eu vou fazer o lançamento ainda. Já venho trabalhando nele há algum tempo, se adequando a tudo que vem de novidades. Mas, assim, são técnicas que a gente utiliza e eu já utilizo isso nas aulas de direção, já utilizo isso nas conversas com pacientes, clientes, e fazem a diferença, né? Algumas técnicas são muito simples e fáceis de ser aprendidas. Uma dessas técnicas é a técnica de respiração. Antes de você iniciar o seu exame de direção, você vai sentar, né, no banco do carro, vai estar ali, o examinador está naquele processo de chegar para iniciar o seu exame, você vai respirar. Respira contando até 4, prende contando 1, 2 e solta novamente contando até 4. Sim. Então, isso vai fazer com que a sua mente te coloque no local que você E ela está. pode, inclusive, treinar isso aí antes, algumas vezes. Algumas outras técnicas que a gente ensina nesse e-book são técnicas um pouco mais difíceis, às vezes, do cliente naquele momento ali se encaixar. Mas durante as aulas ele vai percebendo, porque assim, a ansiedade a gente sabe que é o medo daquilo que está por vir, né? Do desconhecido. Do desconhecido. E a sua mente começa naquele looping, e você achando que vai ser reprovado, você reprovado, você reprovado, eu vou errar, eu vou errar, eu vou errar. Então, assim, algumas outras técnicas que a gente utiliza, ou da TCC, ou mesmo até da logoterapia, dizendo para o cliente antes que ele vai conseguir, que aquele objetivo dele será alcançado, né? Mas, assim, dele sentir naquele local que ele está. E aí ele dá uma trava na mente dele de dizer o seguinte: onde que eu estou? Então ele vai sentir o quê? Ele vai colocar a mão no volante, sentir a textura do volante. Isso é uma técnica que a gente ensina os nossos clientes a compreender naquele momento. Porque quando ele está pensando naquilo, pensando, eu tenho que fazer, nossa, eu vou ter que subir aquele morro, vou ter que parar desse jeito. Lógico, lá na Autoescola Carneiro agora você vai fazer no carro automático, então não precisa de ter o medo mais do controle. Mas assim, você vai sentir o volante, e escutar a zoeira do motor, ou escutar algum som à sua volta, prestar atenção naquele som. Isso faz com que você esteja ali naquele local e não naquele movimento de looping do seu cérebro, de ansiedade, né? E prestar a prova no próprio carro em que você treinou também tem um fator psicológico que ajuda bem, né? Do que você treinar sempre no carro, chegar no dia fazer em outro, tem isso também? Sim, mas a gente sempre teve esse direcionamento para que o cliente consiga fazer com acompanhamento com o mesmo instrutor, o mesmo veículo, e no dia do exame também. Isso é muito bom. Com o mesmo... E a questão da idade, Geraldo, você percebe nesses anos todos seu de experiência que a menor idade, a maior idade, ela tem um fator de facilitação para quem faz. Uma pessoa que resolveu tirar uma carteira com 30, 40 anos de idade,
é mais difícil que um com 19, 20, que está com a cabecinha fresquinha, ou a ansiedade, quando tem que atacar, ataca mesmo, Eu independente acho da que idade? por esses anos de treinamentos aí é a mesma É a coisa. mesma coisa, né? Uma experiência, tal, Não faz diferença. E nem porque Por ser idade jovem, não vai fazer diferença. um jovem meio atirado, irresponsável, liga, chega na hora ali, ele treme também, se ele não estiver preparado. O que a gente treina com nossos clientes lá é ser muito humilde durante o exame, sabe? Sim. Mesmo o cliente mais novo, o cliente que tem uma idade mais avançada, ser o mais humilde possível com os examinadores, tá? Aceitar que errou. Isso é também até uma forma, né, psicológica de compreender o acontecimento. Então, assim, você errou durante o exame. O examinador pegou e tem alguns examinadores que falam, ó, teve uma falha aqui, nós esquecemos de olhar isso, vou anotar aqui que você errou isso. Peça desculpa, compreenda que você errou, aceite que você errou naquele momento. Ter humildade para... Ter isso, ter essa humildade. E quando você tem isso durante uma avaliação, a pessoa que está do lado compreende que você sabe que você errou e você vai acertar para frente, né? Hoje houve um aumento do ponto de corte. Antes o ponto de corte era 3 pontos. Hoje o ponto de corte é 10 pontos para o exame de direção. Então a pessoa pode atingir até 10 pontos. Sim. Então nessas falhas aí durante o exame, a gente explica isso para o cliente. Tenha paciência. Se o examinador disser que você errou, ok. Nossa, errei mesmo. Realmente, durante a aula eu não erro. Expresse isso. E quando você fala, você reduz esse nível de ansiedade durante o exame ali. Sim. Mesmo que o examinador, se ele deu bola para o que você falou, não deu, isso vai fazer a diferença. Do que aquele cliente que está ali, errou, o examinador fala, você errou. Errei nada não. Imagina, a pessoa que está do lado, olha só, não quer ser corrigido, a pessoa não quer ser corrigida, não quer. Exato, Que motorista vai ser uma pessoa assim, né? Então, na autoescola a gente ensina isso. A gente ensina a pessoa a ser humilde, entender que os erros acontecem e que a gente pode superá-los. Para a gente encerrar essa primeira parte da questão diretiva, né, mais direcionada aí para a autoescola propriamente dita, me diz uma coisa, curiosidade até minha mesmo, pessoal, que a gente vem acompanhando aí nos noticiários nacionais, mundiais, nacionais, que essa mudança aí de que não ficou muito bem assimilada, ainda muito bem entendida. Acho que foi contra as autoescolas que, em princípio, nós que somos mais das antigas, que fizemos a autoescola em algum momento, que tiramos carteira e tudo, nos submetemos a toda essa estrutura de até então, que não se precisava mais, não precisa a partir de hoje você frequentar a autoescola, você pode aprender com qualquer um. Dá para a gente uma noção, para todo mundo que está nos assistindo, como que ficou isso aí? Vocês estão tendo que absorver essas mudanças, acredito que já estejam fazendo isso, mas o que ficou mesmo estabelecido? Não eliminou-se as autoescolas. E nem a necessidade delas, porque é um absurdo. Não, eu vou usar um termo aqui de enganação. Sim. O que eles fizeram é um pouco de enganação, né? Com essa nova resolução, algumas coisas são benéficas, sim, mas a principal delas que eles falaram é o seguinte: antes você tinha que fazer 20 aulas de direção. Hoje você pode fazer a partir de 2. Com 2 aulas você já pode fazer o seu exame de direção. É aquela mesma coisa. Eles acham que com 2 aulas a pessoa vai aprender. Por experiência, 20 anos trabalhando na autoescola. 2 aulas não aprende a dirigir. 2 aulas de nada, e aprende não vai. O curso, igual eu disse, o desmonte da parte teórica é um conhecimento em 45 aulas que eram presenciais dentro da autoescola. Obrigava a pessoa a ir lá. Sim. Mas tem gente que não podia ir. E assim, só para contextualizar, um curso de legislação, em média, aqui em Ubá, custa em torno de R$150, que é o valor do curso de legislação. Atualmente, você não precisa de cursar esse curso. Você pode fazer no formato EAD. Você vai entrar no aplicativo, até no aplicativo nosso da autoescola, que eu fiz, com provas e tudo mais, vai passar por aquilo ali, fingir que estuda, porque você não consegue ver todo o conteúdo,
concluir, vai emitir o certificado e vai fazer a prova. Qual base você teve? Né? É um plano que eu digo até o seguinte, a gente tem visto que até no contexto educacional, eles têm repensado sobre os cursos EAD. Isso virou uma febre com a pandemia. Vários cursos são EAD. Só que hoje, o que eles já estão fazendo? Eles estão vendo que não há aprendizado. Eu vi uma pesquisa que no curso educacional aí que eles fazem, né, são várias faculdades que ofertam modalidades EAD. O conteúdo aprendido é apenas de 17%. Olha só. Então, é muito baixo. E quando você então, disse... é isso aí. O governo pegou e falou, ó, a partir de hoje não precisa mais de autoescola, você pode fazer no EAD. Só que, assim, tem muita gente que tem celular, a gente está vendo isso lá. Tem pessoas, o governo está lá, em Brasília, dentro do escritório, com iPhone, com telefone top, ele consegue acessar o Gov. Ele tem senha Gov. A câmera dele funciona. Agora aqui, né, nas cidades, a gente percebe assim, a secretária da autoescola, colaboradora lá, ela tem que ajudar a pessoa a tirar a foto, ajudar a entrar no Gov, porque é difícil. Sim. Não é uma coisa muito simples. Sim. Concluir os módulos, a pessoa tem que ir lá na autoescola, tem que ser auxiliado por aquilo. Então, assim, acho que foi um desmonte numa hora errada, que vai retornar, algumas coisas vão retornar, algumas são positivas? São. O carro automático está aí há um bom tempo no Brasil. Eu acho que era até um absurdo a gente não poder ofertar isso para o cliente, mas a parte de legislação, acho que tem que retornar. Se me perguntar uma opinião, acho que deveria ir para a escola, tá? Igual eu falei, para o ensino médio, o aluno fazer o primeiro, segundo e terceiro ano com escola de trânsito e depois ele já sair dali com o curso teórico pronto. Ele não precisaria nem de fazer prova, tá? É da mesma forma o seguinte, hoje uma faculdade, você entra lá numa faculdade para medicina, assiste o curso, concluiu o curso, você faz provas durante o período dentro da faculdade. Sim. Você sai de lá como médico. Sim. E o curso profissionalizante de autoescola deveria ser praticamente da mesma forma. A pessoa chegou lá, assistiu a aula, nem prova deveria fazer, porque ele assistiu o conteúdo presencial. Mas hoje, no conteúdo EAD, realmente ficou complicado e a educação perdeu muito. Eu penso que houve um retrocesso nisso aí, porque há uma preocupação muito grande em que eu acho que foi uma atitude populista, política populista, para agradar as pessoas, para que elas gastem menos, porque, na realidade, 2 aulas que você disse, 2 aulas você não consegue nem aprender a andar de bicicleta. Com 14, 15 anos, alguém vai te ensinar, com 2 dias, 2 aulas, você não consegue andar de bicicleta, né? Que seja. E mais do que você aprender como ligar o carro, como dirigi-lo, como fazer movimentar a primeira, segunda, terceira, no caso do automático, como que faz, já é difícil em 2 aulas. Agora, você aprender a lidar com o trânsito, que é coisa completamente diferente do que você dirigir a máquina conforme um aplicativo, porque dirigir não é você dominar um celular, um computador, é você enfrentar pessoas, colocar a sua vida em risco e a de terceiros, é você seguir as leis de trânsito, é você ver os sinais, as placas, saber tudo isso, é muito complexo, tanto é que o número de acidentes aí crescente a cada ano, que a gente percebe aí, são acidentes com consequências de mau uso, não só da máquina, mas de entendimento da estrada, da maneira de dirigir, né? Porque uma coisa é você conduzir o carro, outra coisa é você saber das leis de trânsito, você saber dirigir, né? Vamos aqui, Geraldo, foi muito boa a sua explicação, é um bom conhecimento que traz, e você é um psicólogo da área, né, dessa área aí, trazendo para a gente todo esse saber aí. Eu gostaria de ver com você aqui agora uma questão que você... 2 questõezinhas que eu vou perguntar. Você também, assim como eu, é um aficionado do motociclismo, né? Você gosta, inclusive a sua foto de perfil, eu estava observando, acho que ontem,
eu estava vendo, você tirou a foto em frente à Serra da Serpente. Rio do Rastro. Do Rio do Rastro, né? Ali, você foi realmente lá, né? Já alguma vez e tal. Mas você participa de algum motoclube? Ou você é aquele lobo solitário que vai só de vez em quando com a turma? Como é que é? Guilherme, sou um lobo solitário. Um lobo Gosto solitário? de andar sozinho de moto, mas gosto muito de rua, andar muito de moto dentro da rua. Ah, é? Mas minha paixão é bicicleta. Ah, é? Sou um apaixonado com bicicleta. É, ciclista, é. Inclusive, essa foto na Serra do Rio do Rastro, eu subi lá de bicicleta. Que isso, é mesmo? Eu fui lá para É subir porque de ele não bike, aparece né? que você está de bicicleta ou de Isso. motocicleta, não. Mas assim, gosto muito, não participo de nenhum motoclube, Sim. mas ando o dia todo de moto. Sim, Minha primeira moto foi uma Bros, depois uma XRE e agora você tem uma moto diferenciada, né? É verdade. Mas alguns rolês aí para tomar um café, né? A gente às vezes vai longe para tomar um café. Vamos tomar um cafezinho em Viçosa, ali em isso Ponte aí. Nova, Muriaé, o Juiz de Fora aí para tomar um café, para fazer um rolê com a galera aí. Mas eu vou agora direcionar a nossa entrevista, o nosso encontro aqui, para conhecer também um Geraldo a partir de questões, né, atualizadas. Eu vou lhe fazer uma pergunta, eu vou lhe propor um tema, um conteúdo, e você me responde com uma palavra, um pensamento a respeito daquilo, para a gente saber, conhecer um pouco aí da personalidade do Geraldo. Eu falo e você me diz o que você achar, o que lhe vier à cabeça. O Brasil atual, política, economia, culturalmente, o que você nos diz no seu perceber do nosso país? Tá difícil, tá? A palavra é dificuldade, mas tem muita superação porque o povo brasileiro, ele é diferenciado. A gente percebe aqui pela nossa cidade. Foi o povo pelo povo. Nós vimos aí nessa catástrofe que passamos por aí e ainda estamos levantando. Os nossos governantes, até onde eu percebi, foto tirou bastante. Mas quem pôs a mão aí na massa, que foi para ajudar uns aos outros, ajudar os lojistas, igual eu estava lá limpando minha autoescola, chegou muita gente lá me ajudando. Sim. Então, assim, eu acredito muito no povo. E aproveitando o ensejo que você estava falando, isso aí foi até muito bom você ter lembrado, que você liderou aí um grupo de pessoas que estava trabalhando em prol de conduzir, de distribuir donativos que foram recebidos, né? Guilherme, igual eu te falei que a paixão minha é bicicleta, nós sempre fizemos ações aqui em Eubá, tá? Voltadas para ajudar entidades e tudo mais no ciclismo. Muitas pessoas pegaram eventos de bicicletas aqui e tornaram aquilo como algo rentável. Eu encampei, juntamente com outras pessoas aqui, o Giro de Ubá. O Giro de Ubá era uma das maiores ações de bicicleta, foi considerado o maior passeio ciclístico do Brasil, em mesmo? números, que foi realizado aqui em Ubá. E todas essas beneficências a gente sempre utilizou para ajudar entidades e tudo mais. E nessa enchente, nessa catástrofe, não podia ser diferente, Sim, né? sim. A gente faz assim com a maior discrição as coisas que a gente tenta fazer, né? Tem aquela historinha lá, o que a mão direita faz, a mão esquerda não Jesus precisa mesmo ficar, disse isso aí, ficar né? sabendo, e a gente vai trabalhando nisso. E é assim, é muito prazeroso e te falo assim, pela minha espiritualidade, pela minha religiosidade, percebo que as coisas boas acontecem com quem faz coisas boas, tá? E elas melhoram ainda quando as pessoas se unem para fazê-las, né? Sim. E eu vi você, as voltas lá com arrecadação de donativos lá no Horto Florestal, e também na APAI, e todas as demais coisas, né? Você movimenta, você tem um espírito de liderança muito grande nisso aí. Mas, e sobre a educação atual nas escolas? Qual seria a sua opinião? Igual eu citei essa questão, se a gente conseguisse colocar, por exemplo, a educação
do trânsito nas escolas, eu tenho certeza que a formação desses futuros motoristas seriam diferenciadas, e acho que a educação iria funcionar de uma forma até prática para que esses alunos, esses jovens, saiam de lá com uma noção também do trânsito, porque a gente percebe que o trânsito hoje mata. E a educação em si, ela vai colaborar, né, a educação do trânsito junto com a educação atual. Sim. E acho que iria funcionar bem, né? Sim. A gente percebe assim, a educação, pelo menos na nossa cidade, né, escolas públicas, escolas particulares, andam muito bem. Mas colocar a escola do trânsito junto iria ajudaria ser bem, muito né? melhor. E sobre a nova juventude que ora ascende à vida adulta, essa geração Z, essa geração das redes sociais, dos celulares, das telas, qual é a percepção que você tem? Geração nem, Nem, né? nem estuda, nem trabalha. Nem estuda, nem trabalha. Mas a gente tem que ser divulgador de coisas legais, né? Utilizar as nossas redes sociais para postar ações positivas para que esses jovens se espelhem na gente, tá? Eu acho que eu, enquanto pai de 3 crianças, tenho que ser esse espelho todos os dias. Então, assim, se os jovens de hoje vão ser diferentes, são porque esses pais estão faltando alguma coisinha, né? Sim. Então, a gente tem que ser espelho. Ah, mas de que forma que eu posso ser espelho? Guilherme, vou confidenciar algo aqui que, assim, é muito real. Eu gosto de tomar uma cervejinha? Sim. Com os amigos, nas oportunidades que tem. Mas, quando eu estou com os meus 3 filhos, eu tenho 2 meninos e uma menina, eu não bebo, em momento algum. Então, assim, evito ao máximo possível. Se eu tiver que, lá na minha chácara, quando eu estou lá, uma cerveja sem álcool, na frente dos meus filhos. Sim. Porque qual o exemplo que eu quero passar para eles? Você é daqueles também que leva ao pé da letra o exemplo que o pai dá, filhos fazem o que os pais fazem, não o que os pais mandam. A gente pode errar, né? Pode. Erra de vez em quando, mas assim, a gente, são detalhes. E é através desses detalhes que a gente faz essa educação ser diferente para esses jovens que aí estão. Sim, sem dúvida. Sobre o futuro das tecnologias e principalmente da inteligência artificial que está expandindo por aí, o que você acha? Isso vai influenciar ainda mais na nossa vida cotidiana, né, nas pessoas, no trabalho? Guilherme, quando eu mudei para Ubá, eu vim para estudar. Já tem 26 anos. Você é de Senador Firmino. Eu sou de Calambau. Calambau. Eu posso falar Calambau não, né? Presidente Bernardes. Presidente Se alguém Bernardes. veio falando Calambau, me desculpa, né? Calambau não é Presidente Bernardes, tá? Sim. Vim para cá no ano de 2000. E fui estudar em Visconde do Rio Branco, um curso de sistemas de informação. O curso de sistema de informação ele era muito voltado para a área de gerenciamento dos sistemas de dados. E eu aprendi um pouco de programação também. Mas, assim, a minha paixão sempre foi pessoas, né? Por isso que eu caí na área da psicologia, lido com gente o dia inteiro, né, de autoescola e tudo mais. Mas essa IA, elas são diferentes, né? Ela facilita muito a vida das pessoas. E digo também assim, você tem que ter um conhecimento de área para que a inteligência artificial ela funcione. Sim. Né? Porque senão ela te traz várias informações erradas. Ela tem que ser dirigida também. Tem que ser dirigida. Sim. E aproveitando o tema, né, o que você, como psicólogo, nos diria sobre o atual e tão polêmico uso excessivo de celulares e redes sociais, sobretudo o exercido por crianças e adolescentes, esse uso às vezes exacerbado que se faz das telas? Mais uma vez vamos fazer uma autoculpa nós pais, né? Porque assim
A gente não quer dar aquela atenção que deveríamos dar às nossas crianças. Então é muito mais fácil pegar e jogar um celular para a criança, para que ela distraia por ali, para você fazer as suas coisas, do que você levar o seu filho para andar de bicicleta, para levar ele para algum lugar, para fazer algo junto com ele, né? Sim. Então eu acho que isso é o que tem acontecido muito, né? E assim, para fazer as mudanças, né, a gente, enquanto psicólogo, quando vai atender algum adolescente, alguma criança, a gente sabe que o trabalho principal é com a família. Né? A gente tem que ter muita certeza disso, porque é essa família que vai dar a condição para que esse jovem, adolescente, essa criança modifique aqueles comportamentos que apresentam. Sim, né? Sem dúvida. Dando uma guinada aí, 180 graus, você tem alguma opinião formada sobre os atuais conflitos, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Israel? O que você diria desse acontecimento no global? Esse mundo capitalista, esse mundo de pessoas que só pensam em dinheiro, ele faz com que essas pessoas manipulem algumas situações. A gente sabe aí, a gente vê nesses conflitos aí que bolsa de valores, ela oscila de acordo com o que essas pessoas vão fazer. E essas pessoas que atuam nessas bolsas de valores, eles já têm conhecimento do que está acontecendo, Sim. até de alguma opinião. Então, assim, vendem ativos, compram ativos, porque eles já têm privilégios e têm informações, né, privilegiadas quanto a isso. Então, eu vejo assim, muita coisa é encenação. Muitas coisas eles fazem para tomar o dinheiro da gente e afundar a gente. Né? Mas, Sim, assim, são coisas que pessoas sem escrúpulos não estão nem aí para o povo. Só pensam no capital político que aquilo vai gerar para eles, em dizer que eles são os maiorais e eles venceram uma guerra. Então, eles só pensam nisso. É o que nós falamos sobre o trânsito aqui. Às vezes, uma opinião de falar assim, vamos acabar com essa questão de curso presencial em autoescola, mas as pessoas não percebem que são 37 mil mortes, cerca de 200 mil acidentes. Nossa. Amputações, são muitas pessoas morrendo aí. Se você fizer as contas aí, 37 mil mortes, dividir aí por dia, quantas pessoas vão morrer por dia? E eles estão preocupados com isso? Não, estão preocupados com o capital político que isso traz. Então, muitas coisas dessas guerras aí, a gente vê nessa liberação desse estreito de Hormuz lá, do Irã lá, assim, a Bolsa movimentou, aí vem o presidente e fala assim, vai liberar, aí, beleza, o barril de petróleo começa a cair porque vai liberar, aí daqui a pouquinho ele vira e fala o seguinte, compra, aí compraram, ele vira e fala assim, vai fechar, aí sobe. E assim, cada pronunciamento do Donald Trump... É uma movimentação... sobe ou desce. E outra coisa, eu até penso que, devido às características psicológicas dele bem alteradas, porque ele não é uma pessoa normal, dá para perceber, né? Legivelmente que ele não é uma pessoa normal, ele é uma pessoa bem alterada. E que ele só não causou a Terceira Guerra Mundial ainda, imagino eu, com todo o poderio, com toda a propaganda, toda a maluquice dele, é porque ele não é realmente levado a sério. Porque todo mundo sabe que ele muda de opinião toda hora, ele não é uma pessoa séria, ele não é levado a sério. Ele, se fosse alguma pessoa, né, de peso, medida, de seriedade, todo mundo ficaria com o pé atrás, né? Mesmo que ele fosse um maluco focado, mas ninguém leva muito em conta o que ele vai. Ainda tem mais 2, 3 anos ainda para aguentá-lo, né, até o final do mandato dele. Sobre Seleção brasileira e Copa do Mundo, que está aí há 60 dias, 61 dias, a Copa do Mundo, você tem acompanhado? Você como bom tricolor? Nada de tricolor. Não? Não. Lá de Presidente Bernardes, a maioria lá ou é cruzeirense ou é atleticano. E lá tem uns 2 americanos só. O resto é tudo cruzeirense e atleticano. E eu sou cruzeirense. Eu sou flamenguista, então eu fico fora desse debate mineiro. Vou te falar, sou um desiludido de futebol.
por questões que eu vejo que hoje é só um mercado financeiro. Temos de seleção. Então, assim, você quer assistir um futebol diferenciado? Campeonato regional da cidade. Sim. Vai lá, assiste. Você vai assistir algo que é prazeroso de Sim. assistir. Esses de televisão é tudo combinado. Vou te falar, eu fico só pensando nisso. Estão a sua combinados. Expectativa quanto à seleção brasileira? As expectativas são as piores. As piores possíveis, né? Assim, né? Não posso nem falar, não, que eu torço para sair rápido. E o que você poderia dizer, numa penúltima pergunta, sobre as expectativas de futuro para as autoescolas, de um modo geral? Como psicólogo, como diretor, como empresário de uma, o que você diz assim, no contexto atual, quais são as expectativas no futuro próximo? Eu vou falar, eu acredito. Tanto acredito que fiz a aquisição, né, desses 2 veículos automáticos elétricos, eu acho que é o futuro. Acredito que a formação de condutores ela não vai ser abandonada. Eu acho que é só uma onda eleitoreira que estamos passando, assim que passar, independente de qual partido assumir daqui um ano, eles vão retornar, até porque assim, a gente percebe que as principais lideranças, tanto de... Né, eu não gosto muito desses viés aí, não, de categorizar nada, não, mas assim... Tanto lideranças de um lado quanto lideranças de outro lado estão lá juntos para fazer uma formação diferenciada. Hoje tem uma comissão no Congresso que está trabalhando para que as leis sejam bem organizadas e que esse estudo possa amenizar essas mortes. Sim. Tá? Então, assim, a gente teve uma pessoa que estava à frente de uma pasta que... no arrobo da noite, pegou e escreveu uma legislação que não precisava mais de você estudar, sabe? Ele tirou um curso que já vinha sendo trabalhado desde 1994, que a gente está trabalhando com um curso de formação de condutor. Às vezes as pessoas falam assim, mas esse número esse índice de morte estava caindo? Sim, estava caindo, mas em 2025 ele subiu, 37 mil mortes. Sim. Quando a gente fala assim, 37 mil mortes, a gente pensa assim, mas está morrendo lá em outra cidade. Gente, para pensar, um amigo seu que já morreu no trânsito, morreu numa estrada, às vezes, muitas das vezes, é uma falta de um treinamento, uma falta de punição e de cobrança no trânsito para que amenize essas mortes. Então, acredito que a formação de condutores ela vai retomar, de certa forma, o que era, tá? Questões de valores e custos. A gente percebe o seguinte, o governo ele reduziu o número de aulas, então hoje você pode chegar na autoescola, antes você tinha que obrigatoriamente comprar 20 aulas, tá? Hoje você chega na autoescola, você pode comprar apenas 2 aulas e ir lá e tentar fazer o seu exame. Mas pode comprar 8, 10, 12? 8, tanto faz, mas a partir de 2 você já pode fazer. Só que o que a gente viu de muito interessante é que as taxas do Detran, elas não baratearam, elas subiram. A cobrança é pequenininha que ela subiu? Sim, porque é em UFIRS e tudo mais, mas teve um reajuste das taxas. Tá? Mas a parte da autoescola reduziu o valor? Reduziu o número. Antes você tinha que comprar 20, agora você compra 2, então ficou teoricamente Sim. mais barato. E assim, o que a gente também tem que falar muito e apresentar isso para todas as pessoas? As autoescolas funcionam da seguinte forma, ela tem uma concessão de utilizar aquilo que o Estado não consegue fazer, porque isso é uma obrigação do Estado, Sim. Essa formação do condutor e conceder a carteira de motorista. O Estado não consegue, então ele cedeu o direito para as autoescolas. Só que ceder esse direito, ele veio com várias cobranças em cima da autoescola. Igual assim, até o governo falou assim, a gente vai deixar com que o instrutor seja avulso. Sim, mas o instrutor vai tirar nota fiscal? Ele vai ter uma empresa? Você pode prestar um serviço sem emissão de nota fiscal? Sem pagar um imposto? Sem ter um alvará de localização para que a sua teórica empresa funcione? A gente vive no mundo moderno? Sim, mas hoje as autoescolas, elas
existe uma cobrança? Sim, mas porque elas são cobradas por esse governo. Né? Para você ter hoje em Ubá uma autoescola funcionando, você tem que ter 3 banheiros, um banheiro específico adaptado, mais 2 banheiros masculino e feminino, tem que ter o AVCB, tem que ter uma série de documentos, certidões todas limpas, todos os tipos de certidão que você imaginar, a autoescola é cobrada para que tenha. Sim. Todos os alvarás a autoescola tem que ter. Então, assim, acaba que, se o governo quisesse mesmo baratear o custo, o que ele faria? Ele iria reduzir o número de cobrança. Por exemplo, eu tenho que ter dentro da minha autoescola uma sala com 30 carteiras, com uma metragem de 1 metro quadrado por aluno. Oh. Então, assim, é uma exigência grande. Será que eu quero ter muitos alunos? Se eu quiser ter uma autoescola menor, eu posso? Não, não pode. Você tem que ter um espaço físico enorme para que você tenha uma autoescola. Você tem que ter 3 veículos na autoescola hoje. Então, são exigências. A partir da hora que ele te exige algo, você vai cobrar por algo. Sim. Né? Então, assim, eu fico muito nessa expectativa que mude. Eles vão mudar? Creio que sim. Né? E o que a gente faz é estar aqui, né, na cidade de Ubá, Visconde do Rio Branco, levando a todos vocês as nossas crenças, o que a gente acredita, né? O que a gente acredita que vai resolver e que vai ajudar vocês a tirar a carteira. Geraldo Carneiro, muito obrigado pela sua visita aqui. Quero cumprimentar e agradecendo imensamente, e a todos os nossos espectadores. E gostaria que, para encerrar o nosso encontro, você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, telespectadores, qualquer que seja. A mensagem que eu quero trazer aqui hoje é que todos podemos. Nós podemos reerguer as nossas empresas nesse momento que a gente passa aqui na cidade de Ubá. Nós podemos conquistar novos horizontes, buscando alternativas. Lá na autoescola, a gente tem a categoria A, B, C, D, E, veículo elétrico, automático. A gente tem que acreditar. E eu sei que a população de Ubá acredita, e nós vamos reerguer juntos. O nosso comércio será diferente, vai ser aquela cidade carinho que sempre foi. O centro de Ubá, o calçadão, a Cristiano Roças vai voltar a ser diferente e fazer a diferença nas vidas de todas as pessoas aqui de nossa cidade. Se Deus quiser, que assim seja, suas palavras sejam cumpridas. Agradecer a todos, e aqui o nosso podcast, no dia a dia com a psicologia, e agradecer a todos a atenção, e mais uma vez o convite do Geraldo ter nos atendido aqui. E até uma próxima. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.